Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Felizes com Jesus, irmãos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 21. Nós vamos ler dos versos 7 a 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versos de número 7 a 11. Minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade rica, honrosa, dadivosa que o Senhor nos outorga, nos concede, nos proporciona, de poder estar com os irmãos mais uma vez, servindo esta casa. Minha gratidão a Deus, ao anjo da igreja, pastor responsável por essa linda igreja, pastor Mário Sérgio. Deus abençoe sua vida, casa, família, ministério e essa igreja tão querida que o Senhor colocou sob os seus cuidados. A todos os irmãos, amigos que estão presentes, Gelson, obrigado pelo carinho mais uma vez, pela confiabilidade. Que Deus continue abençoando de uma forma toda especial, tá? Deus continue abençoando a todos os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versos 7 a 11. Para uma melhor compreensão do texto, eu vou fazer a leitura numa versão um pouco mais atualizada, um pouco mais contemporânea. Dependendo da versão que você tiver em mãos, algumas palavras podem estar diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo, tá? Primeiro Reis, capítulo 21, versos 7 a 11. Quem achou, diga amém. Amém. A minha versão diz assim: disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anima-se, eu conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, e pôs nela o selo do rei, e os enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquela carta ela escreveu: decrete no dia de jejum, e ponha o Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam que testemunhe e que amaldiçoou tanto a Deus como ao rei. Levantaram-se, levem-os pois para fora da cidade e apedrejam até que morra. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientava na carta que havia escrito. Amém? Tome seu assento, por favor. Acabe foi um dos reis de Israel, 8º rei a assumir o trono, o reinado em Israel. Acabe era filho de Onri, que também foi um mau rei, e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia que antes dele e nem depois dele houve um rei tão mau, tão perverso, tão imoral, tão iníquo como Acabe, e assim o foi. Diz a Bíblia que antes dele nem depois dele nenhum outro rei foi tão mau, e levou o povo pelas águas turvas da imoralidade, da depravação moral, do sexo livre, do paganismo e da baixa espiritualidade, como Acabe assim o fez. Acabe foi um mau rei, como que se não bastasse, como que se fosse pouco, andar nos pecados do seu pai Onri e de seu avô Jeroboão. Acabe ainda se casou com Jezabel, filha de Etibaal, um dos sacerdotes do poste ídolo Baal. Quando Jezabel nasceu, no dia do seu nascimento, foi consagrada e instituída ao culto a Baal. No dia em que Jezabel nasceu, ela foi apresentada e oferecida e consagrada aos Baalins. Daí dá o seu nome, Jezabel, que uma das raízes da etimologia do seu nome significa rainha ou princesa, consagrada a Baal. Jezabel cresceu, serviu e adorou a Baal durante toda a sua vida. Quando atingiu ela a fase adulta, ela se tornou a principal representante do culto a Baal. Ela instituiu a cargo dos Baalins para que oferecessem sacrifício de crianças no templo a Baal. Jezabel serviu e adorou a Baal durante toda a sua vida. Por intermédio de um casamento político
casou-se com Acabe, rei de Israel, tendo ela agora participação no trono, tendo ela agora participação no governo, tendo ela agora participação no reinado. Ela ajuntou-se a Acabe, tendo aliados ao governo de Israel. Jezabel e Acabe juntos oficializaram o culto a Baal. Jezabel e Acabe juntos levaram o povo pelas águas turvas da imoralidade, da depravação moral e do sexo livre. Jezabel e Acabe juntos instituíram um dia nacional no calendário judaico para que toda a nação parasse e adorasse a Baal como Deus representante de forma nacional. Jezabel e Acabe juntos fizeram com que todo Israel quase que deixasse de adorar a Deus, Marco Aurélio, e começasse a adorar a Baal. Só para vocês terem uma ideia, Jezabel e Acabe juntos, Jonas, construíram um templo gigantesco a Baal na região de Otã. O templo era tão grande, tão suntuoso, Estevão de Matos, que a história vai dizer que o templo era sustentado por 1000 colunas. Em cada coluna da cidade, em cada coluna do templo, havia uma prostituta de menor idade, paga com o alvará da cidade, para se prostituir, para quem ia ao culto adorar a Baal. Era assim que era o culto a Baal, era um culto promíscuo e pagão. Então, Paulinho, quem ia ao culto não ia adorar a Baal, ia também se prostituir com as 1000 profetisas e as 1000 sacerdotisas do poste ídolo Baal. A nação está mergulhada em imoralidade, a nação está afundada em idolatria. O povo já não adora mais a Deus, já não guarda mais sábado, já não presta mais sacrifício de holocausto. A nação inteira está debaixo de maldição. Quem poderia mudar essa história? Os profetas. Por quê? Porque os profetas eram os representantes de Deus na terra. Os profetas eram as vozes ativas de Deus. Toda vez que o povo se desviava, todas as vezes que o povo saía do caminho, Deus usava a voz profética para advertir o povo e fazer com que o povo novamente voltasse aos caminhos da retidão. Todas as vezes que Israel está desviado, Deus usa o ministério profético, com palavra profética, para trazer ao povo os únicos responsáveis por endireitar as herdas dos caminhos tortos de Israel. Eram os profetas. Mas onde estavam os profetas? A Bíblia diz que comiam na mesa de Jezabel. Jezabel e Acabe juntos compraram os profetas, davam banquetes. Uma vez a cada 3 semestres eles se reuniam no palácio de Acabe e comiam e bebiam das iguarias. Sabe o que Jezabel está querendo fazer? Ela não está querendo ser hospitaleira nem simpática. Ela está comprando o profeta com comida. Come aí, profeta. Está magrinho, né? Come. Pega a picanha. Pega a costela. Olha só. Pega esse escondidinho. Aproveita. Está magrinho, né, profeta? Come aí. Só não profetiza contra mim. Na hora que eu precisar, a profecia precisa ser ao meu favor. Você lembra de Micaías? Quando ele quis consultar a Deus, mandou chamar 400 profetas. E a Bíblia diz que profetizaram a favor de Acabe, porque eram profetas que comiam e bebiam na mesa de Jezabel. A nação está corrompida. O país está debaixo de maldição. Quem poderia mudar isso? Os profetas. Mas os profetas haviam se corrompido. Parece que a nação está debaixo de maldição. Parece que não tem solução. Parece que vai tudo a perder, Samuel. Parece que as coisas não tem mais como endireitar. Mas se merecer glória a Deus, pode dar. A Bíblia vai dizer que em meio ao caos espiritual, que em meio à depravação moral, que em meio a uma sociedade, a um reino totalmente submerso à idolatria, onde Deus já não era mais adorado e não era mais o principal Deus da nação, a Bíblia vai dizer que em meio à escuridão e trevas de idolatria, havia um homem na cidade de Jezreel, que o joelho não se dobrou a Baal, que a boca não louvou a Baal. O nome dele era Nabote. Como era o nome dele? Como era o nome dele? Quem é Nabote, Danilo? O remanescente fiel. Quem é Nabote, Danilo? É aquele que em meio ao caos corrompido
se prostra, ele não se vende, ele retém e mantém a sua integridade. E aqui abre um parênteses, merecer glória a Deus pode dar. Uma nação nunca se estraga totalmente. Uma igreja nunca vai se estragar totalmente. Essa história de que está tudo estragado, está tudo corrompido, mentira. Deus sempre vai preservar os fiéis. É só olhar para a história. Deus sempre vai preservar os remanescentes fiéis. Pode todo mundo desviar, ainda vai ter gente que não adora Baal, ainda vai ter gente que retém a sua eternidade. Império Romano, quando Roma, é só olhar para a história, Deus sempre vai preservar os fiéis. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é por causa deles que Deus ainda se manifesta no nosso meio. É por causa deles que a presença de Deus ainda é visível nos nossos cultos. É por causa de gente que ainda ora, que ainda vai para montes, que ainda chega cedo para orar. É por causa dessa gente que Deus ainda se manifesta. São os remanescentes fiéis. Deus sempre vai preservar este grupo, Marco Aurélio. Deus sempre vai preservar os fiéis. É só você olhar para a história. A história vai revelar, Gelson. Império Romano, quando Roma está dizimando e massacrando a igreja, e parece que o Coliseu vai extirpar e aniquilar da face da terra todos os cristãos, Deus levanta a igreja primitiva com voz proféticas, e a história vai dizer que Deus preservou a igreja em meio ao tempo de perseguição. E quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia, mais a igreja avançava. 1519, período medieval, período tenso e negro. A igreja católica havia se instituído no reino mundial e feito com que a apostasia fosse instalada. 1519, a pregação era: doa seu terreno para a igreja e você vai conquistar um lugar no céu. Levanta-se um homem, o representante da venda das indulgências, chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel levanta uma doutrina e uma filosofia a respeito da venda de indulgência. Ele diz: você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? É fácil, é só você vender seu terreno e doar parte do seu dinheiro para a igreja. Johann Tetzel criou parte da teologia cristã, que frases que ficaram conhecidas no mundo todo. Frases como: assim que soa o som da moeda no fundo do cofre, do purgatório sai a alma que sofre. Sabe o que ele está dizendo? Que quando alguém paga as indulgências, a alma da pessoa é livre. Todo mundo agora achava que para ser salvo precisava pagar alguma coisa. Todo mundo pensava que para ser salvo requeria dinheiro. Todas as vezes que a nação está corrompida, Deus sempre vai ter um fiel. No mesmo ano que Johann Tetzel levanta essa teoria dizendo: assim que soa o fundo da moeda no fundo do cofre, do purgatório sai a alma que sofre, Deus levanta um cisne. Martinho Lutero crava na porta da grande catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Vai para a praça da cidade e diz: nada de som de moeda no fundo do cofre. Ele ergue a sua voz e diz: o justo viverá pela fé. 1641, a Inglaterra tinha se tornado o palco do maior avivamento que o mundo conheceu. Mas pregadores ingleses se corromperam e a nação inteira está debaixo de maldição. Entregue à feitiçaria, entregue ao ocultismo, entregue ao paganismo. Parece que está tudo perdido. Ninguém mais acredita em Deus. A Europa está gelada, a Europa está fria. Parece que o Espírito Santo mudou de continente. O país onde aconteceu os maiores avivamentos, agora grandes catedrais que foram palcos. Só levanta um pouquinho meu retorno. Grandes catedrais que se tornaram palco dos maiores avivamentos que o mundo conheceu, agora se tornaram bares, botecos e casas noturnas. Quem olhava dizia: Deus já não habita mais, Deus já não reina mais, parece que está tudo perdido. Um grupo de 5 pessoas resolveram orar.
Resolveram jejuar. Começou com 5. Estuda 1519. Estuda a respeito da Revolução Puritana. Quem foram os puritanos? Eu vou te dar uma palha e se merecer, glória a Deus, pode explodir, que eu estou na melhor igreja de Joinville. Eles começaram a orar de forma tão intensa e começaram a santificar a Deus tudo. A história diz que eles eram fanáticos. A história chega a dizer, pastor, que tudo que um puritano fazia, ele fazia para a glória de Deus. Se um puritano fosse engraxar um sapato, ele engraxava como se ele estivesse engraxando um sapato de Deus. Se ele estiver dirigindo um carro, ele dirigia como se ele estivesse dirigindo e Deus estivesse na carona. Tudo que ele fazia, fazia para a glória de Deus. Parece que tudo estava perdido. Parece que a Inglaterra mergulhou em ocultismo. Deus levanta a Revolução Puritana e, se merecer, glória a Deus pode dar. 1641 a 1547, a história vai dizer que na Inglaterra todos os bares da cidade fecharam, os prostíbulos fecharam, as prostitutas se converteram. No dia 27 de abril de 1651, uma pilha de 20 metros de altura de livro de bruxaria e feitiçaria foi queimado na praça pública, e os ingleses diziam: nós queremos o Deus de John Wesley, nós queremos o Deus de John Knox, nós queremos o Espírito. Deus sempre vai preservar os fiéis. 1904, os Estados Unidos, que tinha se tornado, Jonas, o palco de um grande avivamento. Pregadores famosos e requisitados no mundo inteiro, como Billy Sunday, agora está em apostasia. O dólar americano se tornou o Deus dos americanos. O dinheiro e o capitalismo, o sonho americano, se tornou o principal Deus a ser adorado. Os americanos deixaram a espiritualidade de lado e focaram no trabalho, e o dólar se tornou o Deus dos americanos. Só que ninguém se estraga totalmente. Deus sempre vai ter os fiéis. 1906, parece que estava tudo perdido. Um pastor negro, numa pequena igrejinha, numa rua chamada Rua Azusa, William Joseph Seymour começou a orar intensamente e jejuar por avivamento. E ele dizia: tu és o Deus dos nossos pais, tu sacudisse a América, tu sacudisse a Inglaterra, tu és o Deus que usasse Charles Spurgeon, tu és o Deus que usasse John Knox, tu és o Deus que levantasse homens como Tição tirado do fogo, tu és o Deus de Billy Sunday. Aviva a América novamente. Estude sobre o avivamento da Rua Azusa. O poder de Deus era tão grande naquele lugar que a 4 quadras da igreja, as irmãs em casa lavando a louça eram arrepiadas pela presença de Deus e eram batizadas com o Espírito Santo. Aleluia! O que é isso, Danilo? Uma igreja nunca se estraga completamente. Eu vou dar uma palha e você dá glória a Deus com gosto de assembleiano. Num culto de domingo de manhã, na igreja de William Seymour, ele está pregando e o avivamento está acontecendo. Existe uma mulher na igreja que ela é cega, surda e muda, chamada Elizabeth Elliot. Ela é cega, surda e muda. Havia um piano jogado no canto da igreja porque ninguém sabia tocar, empoeirado, Marco Aurélio, com um lençol por cima. Ela se levanta. Quando ela levanta, a igreja conhecia Elizabeth Elliot. Olhar dizendo: o que está acontecendo? Ela se levanta, ela vai até o piano, movida, carregada, encharcada pela glória de Deus. Ela puxa o lençol de cima, senta no piano, dá a primeira nota. Quando ela dá a primeira nota, 65 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Ela corre o dedo em cima do piano e ela cantou Maravilhosa Graça em 4 idiomas. Prepara teu melhor, glória a Deus. Naquele culto tinha 2 jovens solteiros
que estavam numa turnê de férias, que vinham da Suíça. Dois suecos estavam tirando férias nos Estados Unidos. Daniel Berg e Gunnar Vink estavam lá. De repente Elizabeth Taylor terminou de tocar. Vai até os dois e diz: eu estou levando vocês para uma nação de fala portuguesa, para ser protagonista do maior ministério pentecostal que o mundo vai conhecer. 6 meses depois, Daniel Berg e Gunnar Vink descem no porto de Belém do Pará e fundaram uma Assembleia de Deus, uma igreja encharcada pela glória, pelo sol e pelo poder do Espírito. E não vem pra cá dizer que o fogo apagou. E não vem pra cá dizer que a Assembleia de Deus morreu. A gente ainda acredita em profecia. A gente ainda acredita em manifestação do Espírito Santo. Aqui ainda tem liberdade para pular. Aqui ainda tem liberdade para falar em línguas. O Espírito. Existe manifestação de poder de Deus, irmão. Eu ainda acredito em sonho profético. Eu ainda acredito em palavra profética. Eu ainda acredito em profecia. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita onde há liberdade. Deus sempre vai preservar os fiéis. Deus sempre vai preservar aqueles que querem uma vida de entrega, de intimidade, de lugar secreto. Deus sempre vai preservar. E Deus sempre vai se revelar para eles. A Bíblia vai dizer que havia na cidade de Jezreel um remanescente fiel. Seu nome era Nabote. Não havia se corrompido. Havia retido a sua integridade a Deus. Olha para mim. Nabote tem uma casa e uma vinha do lado do palácio de veraneio de Acabe, na cidade de Jezreel. Todo verão, Nabote ia para Jezreel tirar férias. E quando ele chegava no seu palácio de verão, quando ele estava andando na sacada do palácio, ele olhava e disse: que vinha bonita. Que estranho. Por que estranho? Não pode ter vinha bonita naquela época. Por quê? Porque Elias, o tisbita, havia profetizado 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Sim ou não? Sim ou não? Lembra de Elias? Segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho vai cair mais, a não ser quando eu andar. Olha para mim aqui. Era impossível ter uma vinha bonita e florescente. Sabe por quê? Visitei uma vinha recentemente, Marco Aurélio, e o vinicultor falou para mim: Danilo, pensa numa plantação sensível. Pensa numa plantação que requer cuidado de dia e noite. Se está muito frio, mata o fruto. Se está calor demais, requer muita água. Em tempo de sequidão, requer extrema irrigação do solo. A vinha é um produto extremo, é uma plantação extremamente frágil. Aí ele falou para mim assim: Danilo, uma vinha precisa de 9,7 milímetros de chuva por semana para se manter viva. Eu pergunto e você me responde se sabe fazer conta. Com 3 anos e meio de seca, como é que a vinha final pode estar bonita? Onde é que ele arrumou água para manter a vinha viva? Aleluia! Só que tem um segredo. Qual o segredo? Ele disse: é herança do meu pai. Aleluia! Vende! Não, é herança do pai. Troca! Não, é herança do pai. Mas dá muito trabalho, Nabote. Não importa, é herança do pai. Mas dá muito empenho, Nabote. É muita dor de cabeça. É herança do pai. Mas Nabote não está fácil para ninguém.
Pai deu, eu dou manutenção. Aí a Cabe diz: que vinha bonita. Vem, Nabote. Nabote diz: não, tá de brincadeira? Hoje é fácil olhar e dizer que tá bonita. Tu não sabe o que eu passei para manter isso aqui vivo. Glória a Deus. Aleluia. Tu não sabe o que eu passei para manter ela viva em tempo de sequidão. Tu não sabe onde é que eu fui buscar água, Cabe, para manter a herança do meu pai. Hoje é fácil olhar e dizer: meu Deus, né? Que igreja avivada, né, pastor? Nossa, que coisa linda. Hoje é fácil elogiar a vinha. É que tu não viu o trabalho que deu em tempo de seca. É que tu não viu as madrugadas carregando água e dizendo: Deus, traz um povo. Hoje é fácil olhar e dizer: meu Deus, que ministério, que agenda lotada. Meu Deus, como Deus. Hoje é fácil ver a vinha florescendo. É porque tu não viu o trabalho que deu para manter vivo a herança que o pai deu em tempo de crise. Quando alguém dizia: não tem recurso, ele não vai dar. Não, eu acredito que eu vou manter vivo. Olha, se você abrir a mão, não vai dar certo, hein? É herança do pai, eu vou cuidar, eu vou comprar livro, eu vou estudar, eu vou fazer curso de teologia. Mas é muito trabalho, não, né? Um dia vai florescer, um dia alguém vai querer comprar, um dia alguém vai querer trocar. Mas é herança, só pode dar glória a Deus quem mantém vivo aquilo que recebeu como herança em tempo de sequidão. Ninguém viu o trabalho que tu passou para manter isso vivo, irmão? Mas vocês cantam nessa hora. Que coisa linda. Não, por que tu não viu a manutenção disso? Tu não viu quantas madrugadas? Como Deus usa, Margarida. Que tu não viu a distância que a gente foi correr para pegar água no tempo de seca. Pregava a vitória sangrando. Pregava a prosperidade sem R$1 no bolso. Aleluia. Pregava que Deus ia honrar a sua vida, ia te abençoar quando a nossa casa precisava de recursos. Tu não viu? Davinha, eu quero transformar ela numa horta. Vinha símbolo de alegria. Aleluia. Vinha símbolo de alegria. O que o pai deu para ele era símbolo de alegria. Só que a Cabe não quer a vinha. Ele quer pegar a vinha e transformar a vinha numa horta. Qual é a diferença entre vinha e horta, Danilo? É simples. Vinha só dá um fruto. Uva, que é símbolo de alegria. E horta, o que planta nasce. Aleluia. O que planta nasce. Aí o Acabe chegou e disse: Ô Nabote, vende a vinha? Ele disse: não, é herança do pai. Troca a vinha? Não, é herança do pai. Dá um preço que eu pago? Não tem preço, isso aqui tem valor. Longe de mim abrir mão da herança que eu recebi dos meus pais. E aí ele fica nervoso, jururu. Porque quem mandava lá era a mulher, a Jezabel. Ele é tão capetada, tão demoniada, irmão, que não eram os demônios que entravam nela. Era ela que entrava nos demônios, os demônios ficavam tudo endemoniados. Ele chega em casa, jururu, tá no texto, jururu, não quer comer, não quer beber, e mulher conhece e diz: ô cheiro, o que é que tu tens, amor? Nada. Segundo dia: ô querido, o que é que tu tem, meu lindo? Não é nada, não. Tu não come, tu não bebe. O que está acontecendo? Sabe o que é, Bel? Sabe a nossa casa de veraneio lá, de Israel? Tem que pagar o IPTU. Não. O meu vizinho é um crente, o Nabote, congrega na Assembleia de Deus do Estevão de Matos. Glória a Deus. E ele tem uma vinha, pensa numa vinha bonita. Eu não sei como é que ele conseguiu manter aquilo vivo em tempo de seca. Mas que coisa mais linda. E aí? E aí que eu queria? E aí? Tu és o rei de Israel?
Pois é, mas aí eu pedi para ele comprar, vender, ele não quer vender, ele disse que é a herança do pai dele. Aí eu ofereci o terreno para trocar, ele disse que também não aceita a permuta. Não negocia. E aí? Não tem jeito. É aquele tipo de crente ruim, que morre agarrado, mas não abre mão da herança. Ó, resposta dela. Tu és rei de Israel? E tu tá assim por causa da vinha? Tá na Bíblia. Come pão, bebe vinho e descansa teu coração. Eu vou te dar a vinha do Nabote. Está preparado para ouvir? O texto vai dizer que ela escreveu uma carta. Ela fez o quê? Ô Danilo, a tua mensagem tem tema? Não costumo dar tema não, mas se eu fosse dar um tema, eu daria a carta de Jezabel. Jezabel escreve uma carta e o objetivo da carta é destruir Nabote. O objetivo da carta é prejudicar o fiel. Eu queria que você entendesse que Jezabel representa a malignidade do espírito satânico. Porque lá no livro de Apocalipse ela é citada, não como uma pessoa, mas como um espírito maligno. Jezabel olha e diz assim: descansa, cara, vai dormir, chega. Eu vou te dar a vinha de Nabote de Jezreel. Come pão, bebe vinho, descansa teu coração. Eu te entrego a vinha. Tá no texto. Jezabel pega o papiro real, o tinteiro e o nanquim real, e ela escreveu cartas em nome de Acabe para enviar aos representantes da cidade de Nabote. Olha para mim aqui, nós vamos começar a caminhar para o final. Na carta, vou repetir, o objetivo da carta é destruir quem é fiel. O objetivo da carta é matar o remanescente fiel. O objetivo da carta é eliminar Nabote e tomar a herança que o pai deu. E na carta, ela vai escrever 2 sentenças. Quantas sentenças? 2. Primeira sentença. Olha como ela parece o diabo. Primeira sentença. Olha o que ela diz. Decretem um jejum. E coloquem Nabote em destaque, numa posição de destaque entre o povo. Sabe o que ela está dizendo? Promovam Nabote. Colocam Nabote por cima da carne seca. Exaltem Nabote. Elogiem Nabote. Promovam um jejum e coloquem Nabote numa posição de destaque. Ah, meu Deus. Está preparado para ouvir, santo? Nem todo sucesso vem de Deus. Nem todo lugar de destaque é patrocinado pelo céu. Nem toda posição elevada foi Deus que patrocinou. Nem todo deserto vem do diabo, nem todo lugar de destaque vem de Deus. Na tentação, Satanás conduziu Jesus para o lugar de destaque, mas o Espírito levou ele para o deserto. Não é sobre o lugar que você está, é quem te colocou lá. Glória a Deus. Promova Nabote. Coloque Nabote acima do povo. Dê a ele monoclaturas e famas e reconhecimento. Aplaude Nabote e faz ele ser reconhecido. Nem todo sucesso vem de Deus. Aguça teu ouvido, porque é agressivo demais, mas não vou fazer rodeio, que vocês me conhecem. Tem cantor e pregador famoso no Brasil, que quem está patrocinando fama, sucesso e reconhecimento não é o céu, é o inferno. O diabo está levantando ministérios evangelísticos. Ah, Danilo, o diabo vai. Por quê? Porque o objetivo do diabo não é fazer conhecido, é destruí-lo com a fama. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Danilo! Tu está dizendo que a fama estraga? Não. A fama revela os estragados. Tem gente, irmão, que é estragado. Tem gente, irmão, que vai trair mulher no ministério. Tem gente que vai dar dor de cabeça para o pastor. Tem gente que vai causar escândalo no campo onde ele congrega.
O problema é que ele não é reconhecido e não tem fama. Aí o diabo diz: deixa para mim que eu já patrocino isso aí já. Joga ele no congresso e dá nome para ele. Abre uma porta internacional. Joga ele no programa de TV. Bota ele num podcast famoso. Acabou o homem. Recebe esta palavra. Deus e o diabo dão honras e sucesso. Sim ou não? Qual é a diferença? A diferença é que Deus e o diabo promovem sucesso ao homem, só que com objetivos diferentes. O diabo promove para exaltar. Deus promove para a propagação do seu reino. Não se iluda com o sucesso de uma pessoa. Aplausos mataram mais profetas do que a perseguição. Deus e o diabo dão sucesso de famas e reconhecimento ao homem. Eu queria que você entendesse que nem todo sucesso vem de Deus. Sabe como é que Jezabel vai corromper Nabote? Não é perseguindo. Sabe como é que Jezabel vai tentar pela primeira vez corromper Nabote? Não é botando corda no pescoço e mandando matar. É promovendo e dizer assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar reconhecimento, fama, aplausos. Olha para mim. Todas as vezes que o diabo quiser destruir uma pessoa, ele vai levantá-la primeiro. Todas as vezes que Deus quiser levantar uma pessoa, Deus vai abatê-lo primeiro. O diabo levanta para verdadeiramente abater. Deus abate para verdadeiramente levantar. O diabo bota uma escada e diz: sobe, cara, porque tu é bom demais. É mesmo, né? Tu é maravilhoso, tu é top, tu é fera demais, ninguém canta como tu, ninguém prega como tu, sobe. Aí tu vai subindo: aleluia, glórias ao meu nome, louvado seja eu. Só que tu é bom demais. Quem canta naquele congresso? Fulano de tal. Não, era para tu pregar. O cara que passou não tem visão, o teu nome que era para estar naquele cara. É mesmo, né? Vai subir, sobe, cara, tu és o melhor, não tem ninguém como tu és o melhor da região, ninguém canta como tu. Aleluia ao meu nome, glórias a mim. E vai subindo. Quando tu está no topo da escada, achando que é o bam, o diabo vai e puxa a escada. E tu se arrebenta e nunca mais se levanta. Deus é o contrário. Deus amassa, humilha, oprime, quebra, até que não sobe orgulho, até que não sobre vaidade. Deus vai moendo, até que toda jactância seja quebrada, até que todo orgulho e prepotência seja quebrada. Quando você está moído, quebrado, amassado, Deus diz: agora sim. Aí Deus levanta: humilhai-vos perante a face do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exaltará. Todas as vezes que o diabo quiser levantar uma pessoa, ele vai levantá-la para promover fama. Todas as vezes que Deus quiser fazer um homem grande, ele vai quebrá-lo em pedaços primeiro. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não é contra a fama e reconhecimento, Danilo? Claro que não. Ezequiel 33, a Bíblia vai falar do atalaia. Já leram a passagem? Deus diz: sabe quem era o atalaia? As cidades antigas, Gelson, eram rodeadas por muralhas, Paulinho. Muralhas gigantescas, fortalezas muradas na Coreia. E em cima do muro, na posição de destaque, estava o atalaia. Uma posição que ninguém tinha, uma posição privilegiada e reconhecida. O atalaia estava numa posição privilegiada. Por quê? Porque da posição que ele estava, ele via o povo dentro da cidade e via o inimigo que estava do lado de fora. Aí Deus usou o profeta Ezequiel e diz: fala ao atalaia, que está numa posição de destaque que eu coloquei. Diga para ele que se da posição que eu coloquei, ele olhar para fora da cidade e ver que o inimigo está vindo para destruir a cidade, se ele não avisar a cidade que o inimigo está chegando, e o inimigo entrar dentro da cidade e matar pessoas inocentes, eu vou requerer da mão do atalaia o sangue de cada alma da cidade, porque viu o perigo e não avisou. Porém, assim diz o Senhor ao atalaia, que está numa posição de destaque: se ele vê que vem perigo, avisa
povo não der por percebido, não se der por avisado, e der de ombro, e o inimigo entrar na cidade, destruir a cidade, e o atalaia está livre do juízo do Senhor, porque o culpado não foi ele, o culpado foi o povo. Olha para mim aqui. Deus tem levantado pessoas da nossa nação. Deus tem feito cantores e pregadores famosos e tem dado posição. Sabe qual é o problema deles, Gelson? Eles acham que Deus o colocou em posição de destaque para honrá-los. Posição que Deus dá não é para honrar, é para responsabilidade. É para avisar que o juízo está chegando. É para avisar que o inimigo está a caminho. E Deus está colocando gente na televisão. Deus está colocando gente famosa nas redes sociais. Um stories deles equivale a 25 mil igrejas lotadas. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Deus deu posição e destaque para algumas pessoas. Para quê? Para gerar neles responsabilidade. Eu te dei uma posição no Brasil, eu te dei uma voz no Brasil. Fala do juízo, fala da minha vinda, fala que o tempo está chegando, fala que o juízo está chegando, fala que o dia do Senhor vem como ladrão. Ezequiel disse: aquele dia será um dia de penumbra e grande lamento. Amós disse: aquele dia será um dia de grande pesar. Os homens lamentarão o dia de sua iniquidade. Abacuque diz: aquele dia será tenebroso e os homens lamentarão ao Deus da terra, e Deus ficará o seu ouvido surdo para o clamor dos homens. Naum disse: aquele dia é um dia de trevas, os homens vão pedir para que os montes rolem suas pedras e o matem. Aí vem Sofonias e diz: mas para o justo que não teve a sua humanidade, aquele dia é o dia do encontro com o noivo. Dá uma palavra e você recebe aí. Se Deus te tornar famoso, bota uma causa nessa fama. Se Deus te der reconhecimento e posição de destaque, entenda que é para você ter responsabilidade para avisar do juízo. Amém, Jesus. Tem alguém aí? Nabote vai morrer, mas vai permanecer fiel. Vamos encerrar. Eu vou repetir: Nabote vai morrer, mas vai permanecer fiel. É melhor ser um anônimo fiel do que um conhecido vendido. Vou repetir: é melhor ser um anônimo fiel. Meu nome então está no cartaz, mas é fiel. Ninguém conhece minha voz, mas é fiel. Ninguém sabe meu nome, mas é fiel. É muito melhor ser um anônimo fiel do que um conhecido vendido. Tem alguém aí? Recebe esta palavra. Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Saul tinha coroa e trono, mas Davi era que tinha o coração de Deus. Não é sobre posição, é sobre relacionamento. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer posição que Deus te coloque. Uma pesquisa feita pela Universidade Bíblica Bob Jones dos Estados Unidos, onde Billy Graham estudou, revelou que grandes nomes caíram no auge de sua maior glória. Nós temos exemplos disso. Jim Swagger. Homens caíram e pecaram no período mais nevrálgico do seu ministério. Sabe por quê? Porque o diabo sempre vai tentar de primeiro imediato a deidade do homem, a vaidade do homem, a prepotência do homem. O ministério tem estragado pessoas. Fama tem estragado pessoas. Enquanto era um diácono na igreja, que o cajado do pastor estava na cabeça, ele era humilde e era crente. Enquanto o pastor chamava e dizia: vem pra cá, vou morar com o pastor, vem pra cá. Enquanto eu ajudava no serviço social da igreja, era íntegro, irmãos. Enquanto eu orava, ia para o monte orar com uma meia dúzia de gente no monte orar, e gritava a noite toda no monte, era fiel. Ganhou fama, acabou. Tem alguém aí? A bajulação é mais perigosa que a humilhação, pois na humilhação você reconhece que precisa melhorar. Na bajulação você acha que é tão bom que não precisa de mudança. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer:
você carrega algo do céu. E se um dia Deus te der uma posição de destaque, se um dia Deus te tornar conhecido, seja de forma nacional ou nas redes sociais, você vai fazer o reino de Deus ser conhecido. Amém? Primeiro ataque dela na carta vai ser: promova Nabote, dê a ele fama, aplausos e reconhecimento, dê a ele nomenclaturas e aplausos. Segundo, coloque 2 homens vadios diante dele, porque se ele não se corromper com a fama, coloca 2 homens. A expressão hebraica para 2 homens vadios, Yom Hasaret, no hebraico, traz a ideia de falsa testemunha. E o que é uma falsa testemunha? É alguém que fala o que não é verdade. É alguém que disse o que o cara não disse. É alguém que disse que viu o que na verdade não viu. Ele era uma falsa testemunha. E a carta dizia: para que promovam falsa testemunha contra Nabote e digam que ele amaldiçoou Deus e o rei, para que morra. Mataram Nabote, sim ou não? Mataram Nabote, sim ou não? Sim. Porque todo mundo pensou: coitado, morreu Nabote. Também, né? Foi amaldiçoar Deus e o rei. Só que o tempo passou. Paulo vai dizer assim: ó, não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Fica de pé para nós orar. Eu pergunto e você me responde. Hoje a gente conhece Nabote como alguém fiel ou infiel? Vou repetir. Hoje nós conhecemos Nabote como alguém fiel ou infiel? Sabe por quê? Porque alguém pode até manchar uma reputação, mas nós não podemos nada contra a verdade. Danilo, falaram que eu não fiz. Continue fiel. O tempo revela todas as coisas. Danilo, inventaram coisas que não é verdade. Continua fiel. Danilo, disseram que eu não disse. Falaram que viram que não viram. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: permanece fiel. Porque pode até manchar tuas vestes, José, mas Deus vai te manter vivo para reinar sobre o Egito. Eu quero orar por você. Está sob pressão, mas permanece fiel. Danilo, eu quero viver uma vida de integridade ainda mais na presença de Deus. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem. Vem. Vem, sai do seu lugar. Vamos orar. Danilo, falaram que não é verdade. Não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Não tem mais ninguém, irmão? É só os irmãos aqui? Nós vamos orar. Ô Danilo, eu já queimei mais na presença de Deus. Eu já fui mais intenso. Paulo, falando sobre os nossos dias, Paulo diz que haveriam dias difíceis e trabalhosos. Os homens desviaram os ouvidos da verdade e voltariam para as fábulas. Entre nós se levantariam lobos devoradores que destruiriam o rebanho. Mas ele diz para Timóteo: tu, porém, meu filho, permanece naquilo que tu aprendeste. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou liberar uma palavra profética que só quem é espiritual vai entender. Dias difíceis e trabalhosos virão. Só vai permanecer quem é fiel. Dias difíceis e trabalhosos virão. Só vai permanecer quem de fato ainda ora. Danilo, eu preciso de revestimento. Sente o seu lugar. Vem para frente. Danilo, eu preciso de revestimento. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar para você. Venha. Pode vir. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pode chegar bem para frente para dar espaço para Deus. Vira para mim.
está do seu lado e fala para essa pessoa: aconteça o que acontecer, fala, permaneça fiel. Glória a Deus, aleluia. Diga, não se venda, diga, permaneça fiel. Aleluia. Vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Bendito seja o teu nome para sempre. Tua palavra dura eternamente, o teu reino, Senhor, jamais terá fim. Tu és o Deus dos nossos ancestrais. Tu és o Deus dos nossos antepassados. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus dos patriarcas e dos santos profetas. Tu és o grande El Shaddai. Justiça e retidão são as bases do teu trono altíssimo. Confundidos serão os teus inimigos e os ímpios cairão no esquecimento. Mas aqueles que retêm sua integridade e fidelidade a ti serão conhecidos como aqueles que retêm a tua graça e o teu favor. O Senhor é o Deus dos fiéis. O Senhor cuida de quem tem um coração contrito e voltado para a tua presença. O ímpio cairá na destruição e se perderá no esquecimento. Mas aqueles que temem o teu nome serão guardados, Senhor. Há uma fúria do diabo contra as famílias brasileiras. Mas o Senhor tem levantado gente no quartel-general da oração, que mantém sua integridade na madrugada dos joelhos no chão. Levanta os nabotes, Senhor. Preserva os homens e mulheres de oração em Joinville. Levanta homens e mulheres que ainda retêm a lágrima, que ainda retém um coração contrito e voltado para a tua presença. Inclina o nosso coração para ti, ele será inclinado. Atrai-nos para a tua presença e ele será atraído, até que nada mais importe na nossa vida a não ser a tua presença. Para a honra, glória, louvor e honra do teu nome.